Então, gente, vamos continuar aqui a temática sobre o trabalho, ok, gente? Então, partindo do princípio de que nós já vimos o Karl Marx, a interpretação dele econômica, né, sobre o trabalho, vimos aí o Max Weber sobre a interpretação cultural e a associação da religião com o capitalismo, né? E agora nós vamos ver aí Durkheim, né, com o seu argumento aí da divisão social do trabalho, beleza? Então vamos aqui. Vamos lá, gente. Segundo Emile Durkheim e o seu argumento de que a divisão social do trabalho se consolida como um dos fatores que possibilitam a existência da coesão social, ou seja, dessa junção entre os indivíduos e as instituições, entre as classes sociais, entre as necessidades e as produções, ok? Então, possibilita a coesão social, tá bom? Então, assim, na compreensão do Durkheim, trabalho é igual à esfera primordial da existência da solidariedade em uma comunidade. Então nós temos aqui, gente, o trabalho que proporciona o desenvolvimento aí da existência da solidariedade, ok? Então, gente, Durkheim ele desenvolve a ideia de que o trabalho representa todo tipo de elemento ou característica que explica a harmonia entre o indivíduo e uma sociedade, tá? Entre os indivíduos e as instituições, indivíduos, instituições e instituições, né? Aquele joguinho que a gente faz na sala de aula, né? Então, assim, essa harmonia ela é proporcionada pelo trabalho, né? Que, por sua vez, desenvolve aí uma compreensão, uma mentalidade solidária, não é? Em relação aos indivíduos e os membros que fazem parte da sociedade. Tranquilo? Então, gente, segundo Durkheim, né, a maior ou menor intensidade, né, força, dinâmica, né, da especialização, da divisão do trabalho, né, pode gerar modelos de solidariedade. E a gente já sabe, porque nós já vimos sobre esses modelos, que são justamente os modelos da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Beleza? Então vamos aqui à primeira solidariedade. Nós temos o primeiro aí, que é a solidariedade mecânica, tá, gente? E mecânica porque, gente, a estrutura de trabalho, de desenvolvimento social, ela é engessada, ela é mecanizada. Quando eu falo mecânico, não quer dizer modernidade, mas quer dizer, gente, solidificação das atuações sociais, entendeu? Tipo, dos papéis sociais naquela sociedade, beleza? Então, gente, essa solidariedade mecânica, ela é uma interpretação que vem aí dos povos e das sociedades pré-capitalistas, ou seja, daquelas sociedades que a coesão social se constrói bastante dentro ali da mentalidade da tradição, se identifica, né, tem uma identificação muito forte com a tradição, com os costumes de uma cultura, de uma comunidade, de um povo, né? Então, assim, a divisão do trabalho pouco se altera, né, e pouco é influenciada pelas relações sociais, que foi o que eu disse no início. As relações sociais, os papéis sociais são muito engessados. Não há uma mudança, ok? E por que não há essa mudança, né, nesses papéis? Porque, assim, gente, a consciência coletiva, né, exerce intenso poder de coerção, né, de coerção social nos indivíduos, né, nas ações individuais. Ok? Então o peso da tradição, o peso dos costumes. Porque mulher é para cuidar dos filhos, é para cuidar da comida, é para cuidar da oca, né? O homem caça, o homem guerreiro, o homem é pajé, o homem é cacique, né? Então perceba que os papéis são muito engessados. Hoje nós já temos algumas alterações, mas precisa-se de anos para ter algum tipo de alteração nessa coerção social que é gerida pelos costumes e a tradição. Ok? Então, gente, a divisão social do trabalho é um processo de especialização de funções, né, que torna os indivíduos cada vez mais especializados, né, interdependentes. Né, e isso aí acaba produzindo um elo dessas várias formas de papéis sociais. Não é que no caso da solidariedade que nós vamos ver agora, a orgânica, isso é muito diversificado. Né? Mas voltando aqui, repetindo, né? A divisão social do trabalho, gente, é um processo de especialização e de funções que torna os indivíduos cada vez mais especializados, cada vez mais profissionais, cada vez mais diversificados, interdependentes, ok? Isso é importante colocar, tá bom? Então, gente, para Durkheim, a modernidade ela é caracterizada pelo predomínio, né, da solidariedade orgânica. E quando eu falo solidariedade orgânica, gente, isso na interpretação do que é natural, do que é feito de forma quase como um ser vivo, certo?
não existe uma determinação mecanizada em relação à coisa. As ações trabalhistas, as dinâmicas trabalhistas, né, na solidariedade que faz a coesão social pela diversidade, ela acontece de forma natural. Então, por isso que é orgânico, certo? Então, assim, gente, essa divisão do trabalho produz um elo entre os indivíduos, né? Então, nós percebemos aí que essa solidariedade orgânica, ela traz essa conciliação, essa relação recíproca e diversificada entre os indivíduos em sociedade, principalmente sociedade capitalista, ok? Então, gente, nas sociedades capitalistas, nós vamos ter aí um alto grau de divisão do trabalho, também uma maior diversidade e uma heterogeneidade cultural, que existe somente nesse tipo de solidariedade, que é a solidariedade orgânica, ok? Então, gente, o que é a solidariedade orgânica? Vamos lá, para definir. É uma grande diversidade de funções e de trabalhos produzidos nessas sociedades, né, que faz com que se fortaleça a interdependência entre os integrantes, certo? E os papéis sociais, eles se alteram na forma de solidariedade orgânica, certo? E de forma natural. Os papéis, tipo, que eram só para mulheres, não vão ser só para mulheres, também vão ser para os homens. Papéis sociais que vão ser só para homens, também vão ser das mulheres. E a rede de trabalho, ela é tão diversificada, ela é tão heterogênea que nós não sabemos a ponta, quem está na ponta do trabalho, né? Até o desenvolvimento ali daquele produto, a gente não sabe. Nós sabemos que existe uma rede, né? Então a gente encontra o que aí? Uma coesão social, né? Que não é garantida pela rigidez de uma consciência coletiva ou coercitiva ou baseada na tradição ou nos costumes, certo? Mas ela vai se basear, gente, na exigência de suprir, né, as necessidades individuais a partir do que é produzido pelos outros membros nessa sociedade, ok? Então, de forma bem resumida, é isso, né? Nós vamos ter essa dinâmica pelas necessidades, né, e pela exigência de suprir essas necessidades, né, por meio do trabalho de todos nesse grande coletivo, que a gente acaba desconhecendo quem está na ponta do trabalho, né, até chegar o produto final. Então, essa é a dinâmica orgânica, é como esse grande ser vivo, realmente que não é direcionado pelos costumes ou pela tradição, mas sim pelo dinamismo do próprio capital, beleza? Pelo dinamismo do próprio trabalho, tranquilo? Então, gente, vamos lá, partindo aqui do que nós vimos no nosso livro sobre Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, né? Karl Marx aí falando dessa luta de classes entre o burguês e o proletariado. Nós vamos ter aí o Durkheim, o Weber trazendo essa interpretação do trabalhador que meio que adentra uma ideologia da prosperidade, que se associa aí à religião e ao mesmo tempo à concorrência no capitalismo. E nós vamos ter o Emile Durkheim, que vai trazer a questão da solidariedade e o dinamismo existente na solidariedade orgânica, principalmente na sua diversidade produtiva, né? Onde a coesão social ela acontece por essas necessidades e por esse dinamismo, né, da sociedade. Então, assim, gente, segundo Durkheim, diferentemente do Karl Marx, que vai falar da luta de classe, quando se pensa na questão das tensões sociais, para o Durkheim, né, ele interpreta que as tensões sociais elas são criadas pela exploração capitalista, né, como um problema da moral do capitalista, né? Existe um problema moral aí, na questão de explorar o indivíduo, e eu digo até mais, assim, o moral que se expressa na questão ética, né? Não é ético explorar demais o indivíduo e não dar o que ele merece, por exemplo, né? Então, dentro do capitalismo, segundo Durkheim, nós vamos ter aí essa dificuldade moral, né? De respeito ao outro, né? Nós vamos ter essa dificuldade, ok? Então, assim, gente, o que nós podemos entender mais ainda sobre isso, né? Até aquele conceito que o Durkheim nos traz de anomia se encaixa muito bem nisso, né? Esse problema moral que o capitalista tem em, de fato, pagar o que o trabalhador de fato merece, em se relacionar de uma forma positiva com o trabalhador, né? Aquele que detém mais poder, que detém um lucro maior, dá um percentual maior para os seus funcionários e tudo. Então, esses problemas são derivados de um problema moral. Ou seja, se não existe coesão social, gente, é porque as relações entre os diversos meios, né, pontos, né, classes, né, setores, né, da sociedade não estão correspondendo, gente, né, de forma adequada. Não vão estar respondendo assim de uma forma salutar, né? Então, assim, as instituições sociais existentes, os indivíduos, eles vão estar num conflito que é derivado dessa moral do capitalista, que é essa moral doente, né, que a gente encontra
a anomia como esse desequilíbrio social, né, essa doença social. Né? Então, infelizmente, devido à ganância, devido à oferta e à procura, à geração de lucro, cada vez o burguês querendo mais lucro e tudo, nós vamos encontrar essa anomia social aí. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa explanação sobre o trabalho em Durkheim. Tá? Então, gente, na próxima nós vamos ver aí as experiências da racionalização do trabalho, ok? Vamos ver o Fordismo, o Taylorismo, enfim, vamos ver essa galera aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima, queridos. Um forte abraço e fiquem com Deus e toca na mão do Pai. Vamos lá.